pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências, aula número 21. A gente vai estar falando hoje sobre micro-organismos, né? Então vamos lá. Micro-organismos. Ao nosso redor existem diversos seres vivos, como animais, plantas e fungos. Mas também existem seres que não conseguimos enxergar sem a ajuda de um microscópio. Esses micro-organismos estão em todos os lugares, até mesmo em nossa pele e dentro do nosso corpo. Vamos conhecer mais sobre eles? Então é um tema bem curioso, bem interessante, né? Que até então a gente não consegue nem visualizá-los, né? Somente com o auxílio de um microscópio. Diga aí, os micro-organismos são seres microscópicos, ou seja, são tão pequenos que precisam ser ampliados em um microscópio para que possamos vê-los. Observe as imagens de alguns micro-organismos e elas foram feitas por microscópio eletrônico e ampliadas centenas ou milhares de vezes. Depois foram coloridas pelo computador. O microscópio eletrônico é um tipo de microscópio que consegue ampliações maiores e imagens mais nítidas. A gente tem aí esse lilás, são bactérias presentes na pele de uma pessoa. Esse outro rosa são leveduras, um tipo de fungo responsável pelo crescimento de massas, como o pão, que a gente conhece pelo fermento, né? Algas microscópicas presentes na água do mar, são essas verdinhas. E aqui do lado, olha só, gente, o tanto de bactéria que tem numa esponja de lavar louça. É por isso, gente, que é interessante fazer a troca dessa esponja a cada, no máximo 15 dias. O certo seria trocar toda semana a esponja da cozinha. Porque olha só o tanto de bactéria que fica numa esponja. Você tá achando que tá pondo sabão ali que tá ficando limpo? Olha a situação que fica. Fica resíduo, né? E com isso faz com que cresçam o quê? Bactérias ali, né? Então aí no número 1. Que características você consegue identificar ao analisar as imagens desses micro-organismos? Então o que a gente pode perceber aí? Que elas são todas diferentes, nenhuma é igual ao outro. Os formatos delas são diferentes. Reparem que elas vivem agrupadas, ou seja, elas vivem juntas, pertinhas umas das outras, e que elas não são iguais, nem nas cores, nem nos formatos, né? Elas são iguais. Número 2. As imagens mostram micro-organismos encontrados na pele, na água do mar, em alimentos e em uma esponja de lavar louça usada. E ao seu redor? E em seu corpo? Onde os micro-organismos podem ser encontrados? Gente, pode ser encontrado em vários lugares. No chão, no lápis, na carteira, na boca, no intestino, em cima da mesa, no talher, na caneta que a gente utiliza, no lençol da cama que a gente vai dormir, se a gente não for dormir limpo, a gente leva a sujeira lá para nossa cama. Então, as bactérias estão presentes em todos os lugares. É difícil, ou seja, só se você vai entrar num lugar totalmente esterilizado para você não encontrar uma bactéria, porque caso contrário, a gente vai estar encontrando bactéria por toda parte. Toda parte que a gente for olhar, a gente vai estar encontrando as bactérias. E agora, o tema que a gente vai começar a falar são sobre os micro-organismos. A maioria de todas as espécies de seres vivos da Terra é simplesmente muito pequena para que possa ser vista a olho nu. Durante muito tempo, isso foi um problema, visto que antes da invenção dos microscópios e das lentes de aumento, as pessoas não sabiam da existência desses organismos. Esse fator resultava no aumento da transmissão de doença
em atividades diárias relacionadas principalmente à higiene, que dificultava a compreensão de vários fenômenos da natureza. Bactérias. Imagine a ponta de um alfinete. Agora, pense que mais de 1000 bactérias podem ser encontradas ali. As bactérias são formadas por apenas uma célula e encontradas em praticamente todos os locais da Terra, desde as altas montanhas até o fundo dos oceanos, incluindo o corpo dos seres vivos. Algumas espécies realizam fotossíntese e outras se alimentam de matérias orgânicas. Também há bactérias que causam doenças nos seres vivos, inclusive nos seres humanos. Existem inúmeras espécies de bactérias, as quais podem apresentar diferentes formatos. Observe. Olha aqui, pessoal, a ponta de alfinete com milhares de bactérias em laranja, vista ao microscópio eletrônico. Essa imagem teve um aumento de 1.600 vezes e ela foi colorida artificialmente. Bactérias em formato arredondado, vistas ao microscópio eletrônico, uma imagem com aumento de 20.000 vezes, colorido artificialmente. A terceira imagem aí são bactérias em formato de bastão, vistas ao microscópio eletrônico, numa imagem com um aumento de 5.500 vezes, colorida artificialmente. Bactérias em formato de vírgula, vistas ao microscópio eletrônico, imagem com aumento de 2.025 vezes e também foi colorida artificialmente. Então, gente, vocês viram só quantas 1000 vezes essas imagens precisaram ser aumentadas para que a gente, a olho nu, pudesse visualizá-las. Então, vamos agora, pessoal, lá para a página 15, dando sequência aí no nosso assunto. A gente vai estar falando agora sobre as algas. Algas. As algas são seres vivos que realizam fotossíntese e, em geral, vivem em ambientes aquáticos. Elas podem ter vários metros ou ser microscópicas, fazendo parte do fitoplâncton. Então, olha aí, pessoal, do lado de esquerdo nosso, são algas vistas ao microscópio óptico. As algas unicelulares geralmente são maiores que as bactérias. Essa imagem, ela teve um aumento mínimo, né? Aumentou só 178 vezes. Aí, nesse conjuntinho, nesse quadradinho amarelinho, escrevam um importante aí, pessoal. O conjunto de organismos que realizam fotossíntese e flutuam na superfície da água é chamado de fitoplâncton. Eles são os principais responsáveis por renovar o oxigênio do ar no planeta Terra. Então, pode escrever importante aí, tá? Protozoários. Os protozoários são formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Algumas espécies vivem em ambientes terrestres e outras em ambiente aquático ou no corpo dos seres vivos. Existem protozoários que podem causar doenças em animais e plantas. A maioria deles se alimentam de bactérias, algas, outros protozoários e matéria orgânica. Olha aí do ladinho, o paramécio, da espécie Paramecium caudatum. É um protozoário de vida livre que não causa doença ao ser humano. É uma imagem vista ao microscópio óptico com um aumento de 363 vezes. Fungos. Nós temos aí do lado esquerdo a levedura, que é um tipo de fungo unicelular. Unicelular é que tem uma única célula, viu, gente? Usado na fabricação de pães e bebidas. Então, a levedura ela é encontrada no fermento, onde a gente ocupa para fazer pão e bolo, e também para fazer o quê? Cerveja, certo?
Imagem vista ao microscópio eletrônico com um aumento de 4.750 vezes e colorida artificialmente. Fungos. Os fungos podem ter formas e tamanhos muito variados. Os cogumelos, por exemplo, são formados por várias células e conseguimos observá-los no ambiente. Outras espécies são microscópicas e formadas por apenas uma célula, como as leveduras, que são usadas na produção de pães e bebidas. Você sabia? Os vírus são muito menores que as bactérias e podem ser observados somente ao microscópio eletrônico. Eles podem ser encontrados em diversos ambientes e causam doenças, não somente nos seres humanos, mas em outros seres vivos, inclusive em plantas. Vírus da gripe. Visto ao microscópio eletrônico, essa imagem teve um aumento de aproximadamente 80.000 vezes e ela foi colorida artificialmente, certo? Então, agora, a tia não tá pedindo para grifar mais essas partes, porque na próxima aula de ciências, a tia Rê vai estar elaborando um questionário. Lembra que a gente fez isso em uma das aulas de história? Então, a gente vai estar fazendo uma aula aonde a gente só vai estar respondendo questionário, tá? Que também vai ser uma forma da gente estar estudando já para avaliação mensal do quarto bimestre. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos para a próxima página aí. Página 16, a importância dos micro-organismos. Por serem microscópicos, os micro-organismos normalmente passam despercebidos em nosso dia a dia. Em geral, somente pensamos nesses seres quando causam alguma doença. Contudo, os micro-organismos têm grande importância para a vida na Terra, e a maioria deles não causa doenças. Na verdade, sem eles, a vida em nosso planeta não seria possível. Os primeiros seres vivos a habitar no planeta Terra provavelmente foram os micro-organismos, semelhantes às bactérias. Esses seres participaram da formação da atmosfera, liberando gás, oxigênio pela fotossíntese, quando as plantas ainda não existiam, e também do processo de formação do solo, decompondo matéria orgânica. Atualmente, muitas atividades humanas dependem da presença de micro-organismos, como a produção de alimentos. Além disso, algumas espécies de bactérias vivem nas raízes das plantas e contribuem para a formação de sais minerais. Os sais minerais, então, absorvidos pelas plantas, auxiliando em seu desenvolvimento. Bactérias e fungos também realizam a decomposição de restos orgânicos, como folhas secas, fezes e animais mortos, devolvendo os nutrientes ao solo. Isso mantém o equilíbrio no ambiente e a vida na Terra, evitando o acúmulo desses materiais na natureza. Então vamos lá, olha aí esse desenho. Vamos começar para a parte de baixo aí, ó, as raízes absorvem os nutrientes, ou seja, as vitamininhas necessárias para ele, né? Liberados pelos micro-organismos no solo. Aí, ó, nós temos os nutrientes do nosso lado esquerdo e temos micro-organismos aí do lado direito. O crescimento da planta e a produção de frutas são possíveis graças à presença de luz solar, a água e os nutrientes, que vão ajudar a plantinha aqui a desenvolver. Esses nutrientes passam por um ciclo na natureza. Eles fazem parte do corpo dos seres vivos, são eliminados no ambiente e transformados pelos micro-organismos, podendo ser aproveitados até pelas plantas. Então, pessoal, os micro-organismos participam da reciclagem dos nutrientes no solo, um dos fatores que garante o quê? A vida no planeta Terra, né? Agora nós vamos passar para a página 17.
Os micro-organismos e você. Os micro-organismos podem estar por toda parte. No ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento que comemos, sobre nossa pele, em nossa boca, em nosso intestino, entre tantos outros locais. O conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo é chamado de microbiota. Muitos deles são fundamentais para a manutenção da saúde de nosso corpo. Por exemplo, no intestino. Existem bactérias que produzem vitaminas e protegem esse órgão de outras bactérias causadoras de doença. Na pele e na boca também existem espécies de bactérias protetoras que evitam a ação de outras espécies de micro-organismos que podem causar doença. A quantidade e as espécies de micro-organismos presentes no corpo humano sofrem variações durante a vida, devido a fatores como avanço da idade, tipo de alimentos consumidos e hábitos de vida, higiene, prática de atividade física, tipos de roupas utilizadas ou uso de medicamentos. Então, a gente está vendo essa menininha aí, ó, dando um recadinho para a gente. Impedem o crescimento de micro-organismos causadores de doença, ajudam na digestão, produzem vitaminas. Então, isso tudo que ela disse é o quê? A função dos micro-organismos no corpo do ser humano. Então, de que forma que os micro-organismos podem estar ajudando? Nesses 3 itens que ela disse aí, ó. Ajuda na digestão, produz vitamina e impede o crescimento de micro-organismos causadores de doença. Entretanto, determinadas espécies de micro-organismos podem causar doenças. Algumas provocam apenas um desconforto ou mal-estar. Outras podem ser mais graves e causar problemas à nossa saúde. Por isso, é importante conhecer as formas de contaminação e de prevenção das principais doenças causadas por micro-organismos, que afetam o quê? Os seres humanos, nós, né? Então agora, pessoal, a gente vai lá para a página 18, responder 3 questões referentes a esse conteúdo que a gente viu agora há pouco. Então vamos lá. Lápis na mão. Os micro-organismos são seres microscópicos, mas quando muitos deles crescem um ao lado do outro, formam colônias, que podem ser identificadas como manchas coloridas. Esta imagem mostra o crescimento de micro-organismos como bactérias e fungos, coletados na mão de uma criança. Olha só! De 8 anos, após ela brincar em um jardim. Observe e depois responda as questões. Gente, olha só nessa placa aí. Tem o formato da mão da criança, né? Eles fizeram dessa forma para chamar mais atenção. E olha só o tanto de micro-organismo e colônia que foi encontrado na mão dessa criança. Gente, imagina só a importância da gente andar com as unhas cortadas e com a mão limpa. A gente, utilizando essas 2 estratégias, a gente elimina, gente, centenas de doenças. Tá aí para vocês verem, ó, a criança brincou no jardim e ficou com a mão suja. Aparentemente, a sujeira que a gente vai estar vendo ali, a olho nu, vai ser só a terra. Mas atrás dessa terra, olha só o tanto e a variedade de micro-organismo que foi encontrada aí na mão dessa criança. Bem, vamos lá então. Pela imagem, podemos perceber uma grande variedade de micro-organismos, pois as colônias apresentam cores e aspectos diferentes. Então, cada formato desse e cada cor dessa que a gente está vendo é um tipo de bactéria diferente, certo? Letra B. Esses micro-organismos estavam nas mãos de uma criança saudável que brincou em um jardim. Explique a importância de lavar as mãos após realizar esse tipo de atividade.
Ao brincar na terra, as mãos ficam cheias de micro-organismos que não podemos ver. Se elas não forem lavadas, esses organismos podem ser ingeridos ou pegar alimentos, por exemplo, transmitindo a doença. Então, o que é isso? Eu tô com a mão tudo suja. Vou comer uma maçã. Alguém come maçã com talher? Não. Vai pegar diretamente essa maçã e vai comendo. Eu vou rodando a maçã e vou mordendo e comendo. As bactérias e os micro-organismos que tiver na minha mão, vai entrar tudo dentro do meu organismo. É aquilo que a tia sempre falou, igual a hora que vai no banheiro. Tem menino que vai no banheiro, não lava a mão. Aí vem aqui para a sala de aula, tô dando um exemplo de quando a gente estava em aula presencial. Lembra? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Vem do banheiro com a mão tudo chichada e põe a mão na maçaneta da porta. Abre de um lado, fecha do outro. Bom, já contaminou um lado da maçaneta e o outro. Aí vem o Joãozinho lá da mesa dele. Tia, pode ir no banheiro? Pode. E ele espirrou na mesa dele e pôs a mão na frente. Normal, né? Tem gente que coloca assim, a hora que vai espirrar, espirra dessa forma. E tem gente que a hora que vai espirrar faz assim com a mão. Aí vem esse coleguinha, pede pra ir no banheiro, a tia deixa. Aí ele vai lá e coloca a contribuição dele. A excreção nasal dele, catarro, também na porta. Então, ali naquela maçaneta da porta já tem resto de urina do colega que foi no banheiro e não lavou a mão e mais secreção do nariz. Aí vem uma terceira criança que estava lá na carteira fazendo limpeza no nariz, socando o dedo no nariz. Vai e põe a mão na maçaneta da porta para abrir. Então, gente, olha só que é situação que vai ficando acumulado naquela maçaneta da porta. E isso não é só na escola, não. É dentro, a hora que você vai entrar dentro de um banco, num supermercado, abrir a porta do carro, que você não sabe quem é, que seu carro tá parado na rua, se alguém pôs a mão ou pegou alguma coisa. Então, gente, a higiene é peça-chave na saúde da gente. A limpeza, o lavar a mão, o deixar a mão limpinha. Agora a gente tá com o hábito diário, já virou rotina, a gente tá toda hora espirrando o álcool 70% na mão. Então, isso já vai ajudar o quê? A eliminar N doenças, porque também vai matar o vírus ou alguma bactéria que tiver ali. Então, a tia quer que vocês parem e observem isso tudo para ver a importância da higiene na nossa vida, certo? Então, agora vamos para o exercício de número 2. Aí, no exercício 2, sobre os micro-organismos, assinale as alternativas corretas. A tia, então, vai ler somente as que vocês vão assinalar, tá legal? A primeira, as bactérias podem apresentar diferentes formatos e serem encontradas em praticamente todos os ambientes da Terra. A terceira, os protozoários são micro-organismos formados por somente uma célula e a qual geralmente é maior que a das bactérias. E a última alternativa, a microbiota corresponde ao conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano, sendo importante para a manutenção da saúde do organismo. Então, vocês vão estar assinalando essas 3 questões. A última, número 3. Qual é a relação entre a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza, realizados por fungos e bactérias, com a manutenção da vida na Terra? Gente, a tia vai estar pedindo para vocês fazerem umas 2 linhas a mais aí, e vocês vão colocar essa resposta aí que a tia Rê vai ditar, tá legal? Se os micro-organismos não realizassem a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza, todo esse material estaria acumulado no planeta. Além disso, os nutrientes não retornariam ao solo para serem utilizados pelas plantas, o que impediria o seu crescimento. Então, façam mais umas 2 linhas aí para caber isso tudo que a tia falou. Vão dando pausa no vídeo, vão voltando para vocês colocarem tudo da perfeita forma. Tá legal? Meus anjos, fiquem com Deus. Tenham um bom final de dia. Qualquer dúvida me chama, a tia tá aqui à disposição, ok?
Então, um beijinho, fiquem com Deus, bom trabalho e até a próxima aula.